Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão a você que está conosco, sempre às quintas-feiras, aqui no canal do YouTube, no programa da Educação da Vida da Seichonoye. Receba o nosso muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aproveite, já deixa aqui nos comentários de qual localidade você nos assiste. Hoje, o nosso tema é Educação da Vida para além da escola. E para compartilhar o nosso estudo, convidamos uma pessoa que é estudiosa da educação da vida, professora, gestora escolar, orientadora do CEV e preletora em grau-master. Preletora em grau-master, Antônia dos Santos Alves. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada, muito obrigada. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada. Nossa querida preletora Toninha, muito obrigada. Seja bem-vinda, amiga. Eu que lhe agradeço, viu, pela oportunidade, Regina. Muito obrigada de coração, viu? Nós amamos a educação da vida. É um prazer falar sobre a educação da vida, principalmente a sua aplicação. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenho certeza que nosso bate-papo de hoje, a nossa prosa, né, preletora, vai ser bastante interessante, bastante alegre, bastante produtiva e vai colaborar com muitas pessoas. Então vamos lá, né, preletora? Nossa primeira pergunta dentro do nosso tema, Educação da Vida para além da escola. Preletora Toninha, na educação da vida, nós falamos muito no reeducar-se para educar, ou seja, na reeducação do adulto. Por que esse detalhe, preletora Toninha, é tão importante na educação? Importantíssimo, importantíssimo, porque a educação da vida se prima pela educação por projeção, né? Então, palavras conduzem, exemplos arrastam, né? Então, a criança, os pais são seus líderes, né? Professores, todos os adultos para ela são, né, pessoas que ela ama e venera e quer ser igualzinho aos adultos, né? No sentido, assim, a questão do comportamento, a questão da fala. A criança, o espírito de imitação é muito grande, porque a intenção dela também é agradar o adulto. E isso é muito forte, e o professor Tamassato Taniguchi coloca dessa forma, porque isso é projetado inconscientemente para o adulto, muitas vezes, né? Ele nem tem noção como que é profundo esta questão dessa projeção que acontece entre ele e uma criança, né? Então, ele precisa tomar muito cuidado, sim, em dar bons exemplos sempre, tá ok? Muito bom. Os pais, né, nós falamos que são os primeiros educadores. E na Pedagogia da Seichonoye, no livro, né, Pedagogia da Seichonoye, lá na página 147, o professor Masaharu Taniguchi, ele cita:
o próprio educador, sendo ele, né, vou fazer um parênteses aqui, ou o pai, ou o próprio professor, eles devem aprimorar as suas palavras e seus atos. Os adultos devem repensar como se relacionam com as crianças, né, preletora? Como a senhora Com disse, que é a certeza, educação da projeção. com Então, certeza. as crianças realmente observam os adultos? Como que isso acontece? O tempo todo. O tempo todo ela observa. E o professor Masaru Taniguchi, ele fala com mais categoria, com certeza, né? Ele escreveu aqui no volume 14 do livro, né? Volume 14 da coleção A Verdade da Vida, aqui no meu, página 214, ele diz assim: a mente da criança é um aparelho admirável. Ela é um receptor capaz de receber até revelações divinas. Devemos ter respeito com a maravilha desse aparelho. Nós somos operadores desse receptor. Aí está a nossa responsabilidade de adulto, né? E, ao mesmo Bastante. tempo, transmissores de programas dirigidos a esse aparelho. Então, é aquilo que eu disse, o adulto não tem nem noção como que é tão forte, né, essa projeção. Então, ele diz: devemos pesar cada uma das palavras que lhes transmitimos, porque é altamente danoso causar choques violentos ou temores intensos a esse receptor sensível. Então, o professor Taniguchi fecha com chave de ouro, né? Tudo que ele coloca, todo conceito, né? Não tem nem o que questionar. É uma via direta mesmo, né? E a criança, ela quer realmente ser como aquele adulto e ela ama, sim, né? A forma, a pessoa, de modo geral, e o amor, com certeza, né? Faz tudo acontecer. Olha, a preletora Toninha citou o volume 14 da coleção A Verdade da Vida, eu citei o Pedagogia da Seichonoye, e todos os livros, os queridos amigos, né, podem adquirir Com as obras certeza. literárias da Seichonoye na nossa livraria virtual ou nas regionais, né, na sua localidade, e com certeza vai ali observar muitos relatos de experiência. E, preletora, a senhora tem algum relato de experiência sobre essa projeção, sobre esse instinto de imitação que a criança tem, né? Que nós sabemos que é a educação pelo exemplo, muitos chamam também de educação vicária, né? Que ele vai ali tendo aquele exemplo e ele vai, então, copiando, imitando o adulto. A senhora tem algum relato para nós, preletora? Olha, eu tenho sim, um relato que eu tenho de uma criança, né, por causa esse fenômeno daí da projeção, e essa criança tinha um irmãozinho na escola, e ela não frequentava, porque ela precisava de uma escola especial, etc e tal. Mas a mãe pediu que na época eu era gestora dessa escola que a gente está falando, e o irmão era nosso aluno, e a mãe pediu se ele podia ficar ali só observando o irmão, que ele gostava mais de ficar junto com ele e tal, e o garotinho, né, tinha essa peculiaridade, assim, de ser mudo e surdo. Então, as comunicações dele eram realmente por meio, né, dos gestos, né? E ele ficou ali, ouvindo aquelas aulas e tudo mais e tal. E eu chamei essa mãe para conversar e dizia assim para a mãe, eu falei: olha, seus filhos estão aqui conosco, mas eu preciso conversar com a senhora sobre a educação da vida. Aí ela se propôs, né? Ela falou: como? Eu falei: primeira coisa, a senhora vai negar que o seu filho tem esses problemas todos, ele está aqui feliz de estar conosco, começa a vê-lo toda noite agradecer a Deus, que ele já fala, ele tem uma voz linda, ele ouve tudo muito bem, e quando a senhora o chama, ele atende logo, isso toda noite. Ela falou: mas quando que eu vou fazer isso? Eu falei: hora que ele estiver dormindo. A senhora vai fazer tipo uma sonoterapia com ele. Toda noite a senhora vai fazer isso. E vai agradecer a Deus. E vai ver também se a senhora está assim, harmonizada com todas as pessoas. Primeiro com o pai, né? O pai dos seus filhos, né? E o seu marido. E também com a família e familiares, né? Ambas as famílias, não pode. Está tudo em harmonia. Aí ela aceitou a oração de perdão, começou a fazer a revelação divina da grande harmonia para ela. E ao final do ano, nós tivemos uma grande surpresa. Ao final do ano, o garotinho falava, ouvia e estava alfabetizado. Ele aprendeu Que tudo
o tempo todo. Então, eu falei que isso para mim foi uma benção, foi o que de melhor aconteceu na minha carreira, sabe? Porque foi muita alegria, foi muita alegria. Então, a educação da vida Parabéns, faz maravilhas, faz maravilhas. Obrigado pela parabéns, diretora oportunidade, viu? Toninha. Nossa, De como relatar. que alegria, né, poder relatar este fato, né, tão edificante na vida desse garoto. E com certeza ele deve, toda a família deve lembrar muito dessa orientação Nossa, e como as coisas foram desenrolando no setor positivo, né, no fator positivo. com E para os certeza. nossos amigos que nos encontram, né, a partir desse relato, se também precisar de uma orientação pessoal, é só nos enviar um e-mail para orientacal@sni.org.br. E Maravilha. assim, faça a sua dúvida, né? Faça a sua pergunta, faça a sua pontuação. E se quiser também deixar aqui nos comentários é, alguma sugestão, alguma situação que você também passou e foi solucionado à luz da educação da vida, comente conosco aqui e compartilhe. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletora, Sim, veja como é edificante a gente aplicar a educação da vida, né, preletora? E nós não, sabemos que a mas escola, a senhora como gestora escolar, eu também como professora, 30 anos em sala de aula, nós sabemos que maravilha, parabéns. a escola é parceira na educação, não é, Com preletora? certeza, com A certeza. escola e a preletora Toninha, eu também, a gente costuma fazer muitas visitas às escolas, isso é um motivo de muita alegria para nós, poder compartilhar a educação da vida lá nas escolas, né? Então, nós sabemos que a escola é um local de desenvolvimento humano e o lar é a extensão da sala de aula ou vice-versa, né, preletora? Com A certeza. sala de aula também é um bom campo de desenvolvimento, né, e de relacionamento. A educação socioemocional, ela vai além dos muros da escola. São os pais e os professores que conduzem as mudanças no dia a dia familiar, no dia a dia escolar, né? E Uhum. aí está a nossa pergunta, que talvez seja a pergunta de muitos que nos assistem. Como tornar o ambiente o clima, né, familiar ou escolar positivo e com baixo, vamos dizer assim, baixos níveis de conflito e com comportamentos mais respeitosos, tendo em vista a educação da vida? Como que a gente pode tornar então o ambiente escolar e familiar mais respeitoso e também mais positivo? Como que a gente Olha, pode aplicar a educação da vida para trazer tudo isso? olha, Regina, nós já temos assim uma algo fantástico que temos que considerar. Pode ter outros autores, mas para mim, o professor Taniguchi, ele é o pioneiro nessa pedagogia espiritualista. Eu não conheço outro, pode ter que tenha, mas eu não conheço. E essa questão de nós termos, né, esta espiritualidade, né, por meio da educação da vida, faz uma diferença fantástica, né? E também ao percebermos, né, que tudo que a educação da vida, né, fala, ensina, suas práticas, etc. e tal, aí baseada na filosofia educacional da Seite-Noé, ela também se prima pela lei de atração dos semelhantes, né? E isto, nós temos essa revista aqui, a primeira revista, Regina, está lembrada dessa revista? Pois é. Lembro. Essa revista aqui tem algo assim fantástico. O professor Taniguchi ele diz assim: os senhores podem duvidar quando a ser possível realmente uma obra tão grandiosa como a de consumar a felicidade da humanidade apenas estudando a lei mental e praticando-a na vida cotidiana. Mas Sakyamuni proclamou, né? É, tudo é manifestação da mente. E em seguida, depois veio Jesus Cristo, né, outro grande líder, né, que diz: a verdade vos libertará. Agora, olha a explicação do mestre. A verdade referida por Cristo
é, na realidade, a lei mental, que é a lei de semelhantes, né? A lei dos semelhantes se atraem, né? Então, a escola, ela tem esse carisma, ela tem todo esse amor, professor, pais, né? Eles falam a mesma linguagem, porque realmente o efeito é em comum para os dois, eles querem o sucesso do filho, eles querem o sucesso do aluno. Então, não tem como não acontecer. É muito amor que uma escola trabalha dentro daquele trabalho do professor e de toda a comunidade ali que presta serviço nesta formação dos alunos. Então, a gente percebe que ocorrem verdadeiros milagres, vamos dizer assim, né? Porque são efeitos que a gente jamais espera que aconteça. E essa lei mental, o professor Taniguchi fala muito, mas muito, como toda a categoria que você pode imaginar, né? Na verdade, da vida, volume 39, ele fala sobre isso. Então, a gente até chora de emoção quando ele vai falar da crucificação de Cristo, e ele disse assim: agora todo mundo já tem a definição, seu próprio juízo já está dentro de você. Se você realmente for interiormente aquilo que você for exteriormente, você está curado, você está salvo, você está próspero. Então, você tem que ter aquela pessoa de pensamento, palavra e ação, né? Semelhantes. E nesses semelhantes você atrai pessoas. A gente às vezes achava só que é pessoas, mas é tudo à nossa volta. Então, a criança sintoniza com aquelas pessoas mesmo que ela tem mais essa afinidade, aquele professor, né? Aquela pessoa também que trabalha ali nos serviços gerais da escola, e ela se sente em casa, ela se sente acolhida, protegida. Aí, minha filha, ninguém segura, tudo de bom É isso. acontece. E o Tudo de bom. ambiente vai ficando tranquilo, né? Harmonioso, né, Tranquilo, preletora? A senhora tranquilo. falou também, preletora, sobre a lei mental e falou sobre o uso da palavra. Explica para nós como que a gente pode, preletora, assim, uso correto da palavra dentro da pedagogia da Seitonoye, dentro da educação da vida. Como isso se aplica, preletora? Bom, o mestre já começa dizendo que nunca deve mentir para uma criança, né? Então, nós que somos aí, como ele está falando, né, os transmissores, né, responsáveis pelos esse receptor tão potente, né, que a criança tem, ela capta muitas vezes mais as nossas mensagens e que a gente fale muito, ela já percebe. Então, uma coisa assim que eu gosto muito de sempre frisar, sabe, nessa questão dessa palavra, Regina, é muito propício agora, é que os 5 desejos fundamentais, a gente não vai declinar eles aqui agora, mas a gente vai falar de um que é muito forte e que origina outro, que é a questão do reconhecimento. Então, muitas vezes as pessoas reconhecem positivamente aquela criança, mas não falam. E quando aquele professor, aquele adulto fala sobre esse reconhecimento positivo, para a criança é o elogio, e a gente sabe que é o elogio verbalizado. Então, o professor Taniguchi, ele nos ensina, antes de você realmente querer elogiar a criança, veja se você tem esse reconhecimento positivo, porque ela sabe se você está mentindo ou não. Porque nós temos o reconhecimento, o elogio do senso comum, a gente foi criado assim, a gente, né, estudou também, teve tempo de observar. Até o dia que você encontra uma Masaharu Taniguchi e fala, opa, a coisa não é por aí. Então, era muitas vezes aquele elogio para levar vantagem, sabe? Então, os E não pais é muitas isso, vezes né, preletora? elogiam, a gente fica quietinho, bonitinho, sem aprontar, né? Então, elogiava a gente, etc. e tal. Mas isso hoje, para as crianças de hoje, muitas vezes, não acontece, porque elas captam a nossa vibração, a nossa projeção. Sabe que a gente está falando aquilo com segundas intenções, né? Que ela fique ali, tranquila. E eu passei por essa situação numa sala de aula, quando eu entrei, né, na sala, e os meninos estavam tendo muito problema com a professora e vice-versa, né? E eu fui visitar essa sala para ver como que as coisas estavam acontecendo, né, e tal, e se havia essa harmonia havia se instalado, etc. e tal. E a professora, em grande tom de voz, falou de alguns alunos e disse: olha, eles estão ótimos, estão assim, tá assado. Um aluno se levantou, Regina, e foi horrível, sabe por quê? Ele disse assim: ela está mentindo.
A gente não está bem assim. A gente ainda não está harmonizado. Mas o filho disse: "Ai, meu filho, mas como? Não, a gente continua fazendo barulho, a gente continua ainda tem desrespeito". Falou: "Professora", falou para mim: "A senhora precisa vir aqui mais vezes". Mas eu disse: "Mas por quê?". Falar para a gente sobre aquilo que a senhora já falou, que a gente é filho de Deus, que a gente é bom, e no interior todo mundo é bom. E a gen mas aí para a gente vai querer mostrar assim no exterior também, mas a professora também precisa ser assim. Então, olha, Regina, são desafios, sabe, são desafios que realmente a gente não esquece, não esquece. Então, o professor Taniguchi Muito. ele fala muito: "Tenha primeiramente, mentalmente, um reconhecimento positivo, que o elogio será só a verbalização disso". Aí tem Isso. verdade. E isso. E o aluno ele captou, né, o que a professora estava falando, né? Porque a Cap preletora Antônia até citou a palavra pensada, né? Estava no pensamento da professora e falou Sim, falou uma coisa diferente. Tem aquilo que isso, nós contemplamos também a palavra, né, preletora? Por com favor, certeza. isso fale um pouquinho mais desse tipo de palavra que nós estamos falando, que não é só a palavra verbalizada, professor. Sim, ela a palavra também que fala muito, que eu falo que até grita, né, é atitudes fisionômicas. Que muitas vezes também você está com uma atitude falando com a criança, e ela está vendo que não é nada daquilo, que não há aquele sentimento. Então, o adulto, ele precisa se precaver contra isso, né. Ele precisa ser verdadeiro sim, para lidar com a criança nesse sentido, e adolescentes também. Então a palavra realmente ela é verbalizada, ela é pensada, né, e ela é atitudes fisionômicas também. O professor Taniguchi fala: "O nosso rosto não mente". E a criança tem tempo de observar o comportamento do professor, da professora, ela tem tempo. E ele tem quantos alunos numa sala? Às vezes 20, 30 alunos, né, já tivemos até 40 alunos em sala, e ele não percebe essas coisas, mas ele tem muita gente com aqueles olhinhos ali e sabem tudo, sabe até o dia que tem que pedir para o professor algo, que o professor acha que o professor não vai conceder, e eles vão dizer no dia que aqui em Minas é assim, ou o dia que o Atlético ganha ou o dia que o Cruzeiro ganha, que é o time dele, né. Qual que é o time dele de Certo. futebol? Então a criança tem todo aquele aparato ali para falar com o professor naquele dia, porque sabe que o professor está feliz, sabe que o professor vai conceder, né, o que eles estão querendo. Então, as crianças são muito sensíveis, né, e estão vindo cada vez mais espíritos cada vez mais espiritualizados e muito inteligentes, né. Então, quando o professor Taniguchi coloca aqui no volume a questão, né, de sobre a educação, né, do verdadeiro de com relação aos verdadeiros gênios, né, ele já fala sobre isso aqui no volume 14 também. Ele fala sobre isso, e essa veracidade que a Certo. pessoa tem, que o adulto tem que ter. Porque o adulto, ele como ele tem esse tempo todo para observar o professor ou a professora, o professor não precisa falar muito, Isso, ele ele sente, sente, porque ele é consegue captar. puro, né, ele está com a mente muito pura, então ele só capta aquilo que é bom, e a criança a aceita que o professor seja assim, só que o professor precisa saber que ele precisa ser mesmo, por quê? Porque além de tudo o professor, a professora tem problemas na família, tem problemas econômicos, tem às vezes problema para resolver, então a mente dele está um pouquinho conturbada, mas a da criança está limpa, ela só tem aquilo ali para pensar naquela hora, né. Então é uma E verdadeira veneração que ela tem em sala de aula, quando ela gosta muito do professor ou da professora, com certeza. exatamente. E na educação da vida, nós falamos também que todos têm um dom. Toda criança, toda pessoa tem um dom. E como que a Você gente reconhece esse dom, professora? O que que é esse dom que nós falamos na educação da vida? Porque nós adultos, né, nós pais e professores, educadores, nós temos que observar o dom da criança, né, reconhecer esse dom inato. Mas o que que é esse dom? Como que a gente faz, professora, para reconhecer esse dom da criança? esse Diga para dom. nós com toda a sua Isso, esse experiência, preletora. com toda a experiência, né. E esse dom, eu aprendi muito com os professores, né, na época, eu aprendi muito, porque a gente, apesar da gente também ter lecionado, né,
antes, né, de vir essa questão da gestão, a gente teve 7 anos de experiência em sala de aula, né, comparando com todo o restante aí da carreira, né, foi um pouco pequeno, né, o tempo, né, mas aprendi muito com os professores nesse sentido, porque a gente fazia muita reunião, a gente debatia muito a questão do aluno, por que está acontecendo aquilo. E aí, na sua pergunta, voltando aí agora à resposta, é que o professor ele começa a perceber esse dom a partir das matérias que o aluno tem facilidade. Primeiro, o professor do ensino fundamental 1, ele tem tempo de Certo. observar porque são poucas matérias, né? E às vezes é um professor ministra as matérias, né? Depois, quando entra no Fundamental 2, aí já tem mais professores, né? Então, o professor vai percebendo de acordo com a facilidade e como que ele realmente recebe aquela explicação, ele gosta da sua matéria. Olha, não tem elogio maior para um professor do que o aluno dizer que quer ser professor como ele. Ele ganha o dia, a carreira, ganha o tempo todo, né? Muitas vezes muita entrega, muita dedicação, muito até sacrifício, né? E ele fica muito feliz, porque vamos dizer, o ápice, né? Para o aluno dizer, professor, eu quero ser como você. Eu quero ser professor de português, de matemática, de ciências, né? Os olhinhos até brilham. Então, aquilo ali eu não tem como mensurar. É demais, né? É verdade. E o professor, ele começa a observar depois, então aquelas matérias que o aluno vai sobressaindo, ali o seu dom já vai manifestando. E hoje as escolas, pelo menos aqui em Minas, né, estão tratando também, a nível já de Fundamental 2, ensino médio, a levarem profissionais para entrevista dos alunos, para definirem a questão depois da carreira, né? Para continuidade aí depois na universidade, ajudando os alunos, né, com a realidade, o que eles passam, com os prós e os contras, né, daquela carreira, para ir ajudando nessas crianças definirem. Estou falando aí da criança da escola pública, né, que às vezes a escola particular tem outro tipo, né, de avaliação, mas essa minha avaliação baseia-se nessa escola pública. E então esses profissionais ajudam bastante, mas a criança ela realmente ela capta aquela aprendizagem com tanto amor, com tanto carinho, e ela não faz segredo, ela fala mesmo, né. Sempre há, não digo que seja uma divergência, né, mas o professor Taniguchi, inclusive, fala sobre isso, né, e ele era professor de literatura, então ele dá o exemplo dele e quebra esse tabu, né, vamos dizer assim, do português com a matemática, e quando ele fala que, muitas vezes, né, os alunos que não são bem, né, na escrita ali, na literatura, que ele era professor de literatura, serão ótimos, né, nas ciências, né, exatas, né, ele vai falar sobre isso. E isso é muito importante. Aí a pessoa vai só despertando, só despertando. Então, essa tendência vocacional, ela precisa ter, sim, dar aos alunos essa oportunidade de ouvirem já pessoas já formadas e realizadas naquela profissão, que ajuda bastante a definir, com certeza. E o dom Isso. manifesta Aí muito vai mais. desenvolvendo o dom, isso, vai desenvolvendo o Sim, dom, manifestando o talento, não é? E professora, a gente também tranquilamente. fala na educação da vida, e isso também está lá no volume 14 da coleção A Verdade da Vida, e também no livro Pedagogia da Seiichi Onoye, tem um destaque sobre o medo, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o medo agora, porque, de repente, eu tenho um dom, eu tenho um talento, mas eu fico com medo de me expor, com medo é, de estudar mais, achar que eu sou capaz, embora na educação da vida nós falamos, você possui capacidade infinita, né? E nós Com sabemos que o certeza. medo, ele bloqueia também a curiosidade, né? A curiosidade para aprender, o medo A inspiração, bloqueia o interesse artístico, né? A com imaginação criativa da criança. Nós sabemos que o medo também dificulta até mesmo o entendimento. E como que nós, dentro da educação da vida, né, à luz da educação da vida, podemos fazer para que este medo
Vai embora, não exista na nossa vida, não exista na vida das nossas crianças, professora. Qual a orientação que a educação da vida nos dá? Por gentileza. Olha, primeira coisa, né, já vem do lar. A criança tem que ser, precisa, né, precisa ser criada com, mesmo com aquela seriedade dos pais, em perceber que é só uma criança e dar atenção para esse medo, né? Principalmente crianças, né, que têm medo do escuro, não querem dormir sozinhas, etc e tal. Então tem realmente, não, filho, não tem nada, acende a luz, se ela chora na madrugada, né, fica com medo, quer ir para a cama dos pais, né? Então, vai você lá para fica com ela lá no quarto dela até ela dormir, né? O pai ou a mãe, para realmente ela ir se superando. Então, o mestre, ele fala que o medo paralisa, né? Ele fala aqui também num desses desses itens, né? Na parte 2 da educação da vida, que é o volume 14. Aliás, eu só quero fazer aqui agora uma explicaçãozinha muito oportuna, Regina, você me dá licença, que se a gente Sim, observar, muito obrigada, o mestre escreveu o volume 13 e o volume 14 para orientar os pais, os adultos. Você pode observar o volume 13 e o 14 até a primeira parte. A segunda parte, ele colocou os 15 itens, né, para que no passo a passo, né, os pais saibam como realmente educar essa criança. E o item 7 fala sobre o medo. Então, ele vai certo. dizer: o medo paralisa, a criança realmente tem que ser levada a sério. Não é, isso é bobagem, não, não é bobagem, isso é sério, porque a criança percebe aquilo, ela escuta vozes. Eu orientei crianças em escola também que escutavam vozes, que ficavam paralisadas assim, nem se mexiam na cama, de medo de abrir os olhinhos e ver fantasma, e ver alguma coisa desse tipo, né? Fora, já tem isso, né? Que às vezes também não percebem, né, que a história muitas vezes está levando a esse raciocínio, a história que infantil que a criança ouve, né? Então, isso é muito sério, e essa consequência, ele bloqueia, isso mesmo, essa curiosidade, essa estimulação, a criança vai se tornando assim, eu não tenho condição, eu tenho medo, e ela chora, e ninguém valoriza, ninguém dá atenção, por que você está chorando? Conta também as suas coisas de criança, também tivemos medo, então, quando você coloca nesse patamar igual a ela, né, em sofrimento, vamos dizer assim, eu também passei por isso, eu tive medo. Mas aí como que eu acabei com esse medo? Primeira coisa, eu tenho um anjo de guarda. Quando você nasceu, Deus te deu um anjo de guarda, vai tomar conta de você o tempo todo. Ele está com você. E Deus ama você e tal. E isso, essa ligação da criança com Deus é na hora. Ela para de ter medo, sim. Eu já orientei muitas crianças nesse sentido e falava muito com os pais sobre isso. Olha, e Deus, e o mestre Masaru Taniguchi fala que Deus escolhe o antepassado mais aprimorado espiritualmente da época do seu nascimento e te dá para anjo de guarda, te deu para anjo de guarda. Ou do lado do seu pai ou do lado da sua mãe. Então, muitas vezes as mães ficam ciumadas, esse menino é muito doido só com o pai, isso e aquilo. Há também essa lei de atração, aí também, porque a atração dela foi do lado, o anjo de guarda dela é do lado do pai, do lado da mãe. Então, a questão da educação de uma criança, meu Deus do céu, é Algo muito sagrado. sério mesmo, né? Porque os pais, né, também, se tem necessidade de se separarem e tudo mais, a gente respeita, mas não podem ser inimigos, né? E conversar sempre com Exato. a criança, e pelo menos essa questão aí desse medo, todos os dois têm que falar sobre isso. Já tivemos medo, pai e mãe dão exemplos, a criança cura na hora. Porque ela fala: "Eu não Exato. estou sozinho, o papai também teve medo, a mãe também teve medo". E essa questão de acordar de madrugada, ter medo, querer ir para cama dos pais, tem que ter um tempo de paciência e o adulto também se dispor a fazer a companhia para a criança ali, e velando o sono dela e ensinar principalmente a oração. Ela se entrega para Deus, se entrega para o anjo da guarda e o medo acaba, com certeza.
Muito bom. E essas palavras de confiança, de amor e acolhimento dos pais, né, preletora? Sim, sim. Muito É o que eu bom. falo, o que eu falo é a grande diferença do professor Masaharu Taniguchi, não é? Com essa pedagogia socioemocional, é a espiritualidade. E a Isso. questão, né, da lei mental, que a gente sabe que tudo tem uma causa e tem um efeito, né? Tudo tem Muito bem, uma preletora. reação. Muito É, bom. Temos uma outra pergunta aqui também, dentro desses itens da educação da vida, que fala sobre os bons hábitos, né? Diz assim, educar com raciocínio em formação de bons hábitos. Preletora, como falar de bons hábitos? Mas agora eu gostaria de puxar, de falar dos bons hábitos, mas os bons hábitos ambientais, né? Porque nós sim, sabemos a natureza, ela enriquece o mundo mental da criança. Então, como que nós podemos também formar bons hábitos e bons hábitos ambientais, professora? Preletora Toninha, fale um pouquinho para nós. Como nós podemos fazer isso? olha, À luz da educação da vida. eu tive uma experiência com criança maravilhosa, porque a escola que eu frequentava tinha uma horta, né? E quando a gente chegava, né, no quarto ano, né, na minha época, né, era quarto ano primário, né, vamos dizer assim, hoje é aí o terceiro ano, o quinto do ensino fundamental, primeiro, né, do ensino fundamental 1, nós ficávamos responsáveis pela horta, né, da escola. Então, era a turma já finalista, né, na minha época, e a gente, né, plantava, tinha o dia da semana que ir lá, tirar os matinhos, aquelas coisas. Então, a gente já vem com aquela cultura de realmente esse amor pela natureza, de onde que vem nosso alimento e tudo mais. E hoje em dia, eu acredito que ainda nós temos isso nas escolas, mas a criança Temos, precisa pôr a mão na massa. Ela precisa aprender realmente como se planta, ela precisa aprender como que é a generosidade da terra, de acolher aquela semente, né? Aquela semente, né? Nascer e ver aquela árvore linda depois. Então, tudo isso é um trabalho ainda gratificante, e eu tenho, assim, no meu coração, que certeza, sim, e se não tiver acontecendo, mas que aconteça, né? Que isso aí, gente, é o exemplo do adulto. Essa criança, amar ou não a natureza, será o exemplo do adulto. Se papai fala, se mamãe falam, né, a criança vai valorizar muito, muito aquele alimento, vai valorizar muito a natureza. Não vai depredar a natureza de jeito nenhum. Pelo contrário, sair né? mais. Ela vai deixar a plantinha morrendo de sede, não. Ela vai ajudar a jogar a aguinha na plantinha, com certeza, né? Os Com animais, certeza, vai os sair animais mais nem para se fala, passear, né? né, preletora? Nem fala, né, Regina? A gente gosta tanto é um cãozinho, é um gatinho, né? Passarinho, meu Deus, e passarinho, meu Deus, que seja solto, né? Voando. Então a gente tem tudo isso, sim, de oportunidade para ir, a criança está observando, isso a gente vai criando esses conceitos. Eu sempre ouvia minha mãe falar, né, que a gente tinha que ter cuidado com os animais, que eles sofriam, eles não podiam ficar ao relento, né, à noite, a gente punha para dentro de casa o gatinho ou o cãozinho, né, e chuva também, e a gente vai formando, né, esses bons hábitos e vai tendo essa faceta dessa educação tão aprimorada e tão necessária, né, e isso não sai de moda, isso é para sempre. Sempre teremos, né, que cuidar dos nossos pequeninos irmãos. Isso aí, né, é bíblico. Jesus Cristo nos ensinou, né, a cuidar dos nossos pequeninos irmãos, que é tudo aquilo que depende de nós, humanos, né? Todo humano. Não seja só os adultos, mas também as crianças, né? Já precisam ser reeducados nesse sentido, de que a gente precisa cuidar desses pequeninos irmãos. Natureza, né? Com seus bichinhos, né? E ter carinho, né? E é por aí. É só alegria, com certeza. Que maravilha, preletora Toninha. Como é rico, não é? Quantas experiências valorosas. E se você que É, nos assiste passou por uma experiência semelhante a esta, em relação ao meio ambiente, ao cuidado do meio ambiente, você que é pai, mãe, ou educador, né, que está em contato aí com as suas crianças, com seus filhos, com os seus alunos em contato com a natureza, faça isso
assim em grande quantidade, né? Porque a natureza nos ensina também. Preletora, mais uma pergunta sobre Sim. a importância do raciocínio, né? Ensinar a criança a raciocinar não é ensinar a criança a ser uma máquina memorizadora, né? Mas com a finalidade que ela desenvolva também a assertividade, né? Seja uma pessoa mais assertiva, né? Que é a capacidade que a criança tem, e o adulto também, de expressar o seu ponto de vista de forma clara, sem desrespeitar o outro. Então, fale para nós, preletora, por que é importante nós adultos conduzirmos e orientarmos a criança para que ela desenvolva uma linha de raciocínio e não fique nessa de memorização. Ok. Olha, primeira coisa, a memorização, se ela decorou ali, foi com aquilo tudo decoradinho para a escola, se ela perder alguma palavrinha, ela desespera, porque ela não consegue, né, encaixar. E o raciocínio não. E o mestre fala que realmente o que se aprende pelo raciocínio jamais esquece. O raciocínio traz condições de que haja comparação daquilo aonde ela quer chegar. Tem a fala das dúvidas, que espera colocar suas dúvidas, né, para clarear tudo aquilo, fazer a diferença entre uma coisa e a outra. Então, ensinar uma criança a raciocinar, a primeira coisa que o professor Taniguchi nos ensina, ouça até quando ela entendeu. O que ela pensa daquilo ali, né? Então, por exemplo, se ela comentar alguma coisa, suponhamos, mas por que o bichinho não fala? Ela gostaria que o bichinho falasse, conversasse com ela. Aí as pessoas, não, mas não é por aí, é porque a fala dele, você é humana, ela, o bichinho é um animalzinho ainda, que você precisa cuidar dele, porque senão ele não vai comer, senão ele não vai beber, etc e tal, e ele vai ter medo das coisas. Então, vai conduzindo dessa forma, e a criança vai se sentir poderosa. Quando ela sentir assim que ele depende dela, ela vai começar, aí o discernimento começa a acontecer e o raciocínio lógico também começa a se instalar. Por quê? Porque ela vai ver que ele precisa de tudo aquilo, que ele não é como ela, e ela vai entendendo dessa forma. Porque o importante é que a criança ela tenha aquela imagem, né? Ela tem aquela imagem que ela criou na cabecinha dela e ela pergunta, e muitas vezes o adulto não dá confiança. Ela queria conversar com o bichinho, sim. Ah, mas ele tem a fala dele, só que é latir, você entende o latido dele? Não, então ele não vai entender como que você está conversando. Mas aí, com o tempo, se você entender que ele, quando você fala, você dá alguma coisinha para ele, ele começa a te atender, ele começa a te obedecer. Mas tem que usar só para o bem, tá? Então, você quer que ele venha até você, dá alguma coisinha para ele. Então, você vai ensinar ela a raciocinar que as coisas acontecem de várias formas, né? E as crianças que têm essa linha de raciocínio assim e vão perguntando, os pais precisam ter muita paciência. E isso é uma das habilidades da educação socioemocional, hein? Reconhecida pela BNCC, a paciência. Certo. Então, os pais, os adultos precisam ter paciência com a criança para entrar nesse mundo mágico dela. Ela queria conversar com os bichos, queria falar, mas eles te entendem. Se você fizer alguma coisa boa para você, ele vai fazer para vocês também. Então, isso tudo é a questão do adulto estar disposto, ter paciência e, principalmente, voltar, não perder a oportunidade de voltar a ser criança, né? E Olha, conversar com criança é rejuvenescer. Entrar no mundo dela é uma maravilha. Então, muito, leva para ela também uma mensagem muito bonita do nosso mundo. Porque nós, como os ótimo. adultos, né, temos as nossas preferências também. Então, o raciocínio ele é uma coisa maravilhosa. E o mestre fala: o que ela aprendeu raciocinando, levando dentro dali daquele potencial que ela reconhece, ela não esquece nunca. Com E ela, certeza. como adulta, ela vai fazer muita analogia muito rápido, porque ela foi treinada desde criança a raciocinar. Isso aqui é importante. Muito bem, preletora Tônia. Muito bem, e o nosso tempo avança, muito bom. Mais uma pergunta aqui para nós irmos finalizando a nossa prosa, né?
E essa pergunta vai do livro A Verdade da Vida, da coleção A Verdade da Vida, volume 25, capítulo 3, 20. onde o professor Masaharu Taniguchi, ele cita, né, que a maior dificuldade para nós que somos educadores, né, somos pais, né, ao lidar com os pais das crianças problemáticas, que são ditas problemáticas, né, porque como a preletora Toninha explicou, é tudo projeção, né, é fenômeno. Os pais da criança problemática, o fato é que, na maioria dos casos, eles recusam, né, os pais se recusam terminantemente a aceitar a ideia de que o estado psicológico, né, dos pais influi no estado dos seus filhos. A Isso. preletora pode explicar como isso acontece? Olha, O pai, ele se recusa a acreditar que é projeção da mente, que o estado mental dele está influenciando na criança. E como que a gente pode orientar isso, preletor? Para nós irmos finalizando aqui a nossa prosa. olha, veja bem, ele está falando do método de Alexander Neil, né? Ele vai falar isso Isso. aqui, que ele falou, ele editou um livro, Pais Problemáticos, né? É, e ele fala o seguinte, que as crianças não, as crianças são puras, crianças são sem problemas. E problemáticos são os pais. Vem a criança por causa dessa lei de atração de semelhantes, ela está naquela energia, ela está ali naquela confusão de disse, não disse, e de aceita, não aceita isso, aquele bate-papo dentro de casa ali, que muitas vezes não são, os pais não são bem resolvidos no sentido, sim, de clareza, de paciência um com o outro, né? Os cônjuges. Então, a criança fica naquele conflito ali. Então, ela leva essa questão de parecer uma criança problemática, justamente porque ela não tem definição do que é certo e que é errado, né? Ela escuta muitas controvérsias. Então, o que o professor Neil fala? Ele fala que ele fica totalmente triste de ver as crianças com um potencial tão grande de aprendizagem e eles não podem realmente expressar porque os pais não querem entender, têm seus problemas e têm suas dificuldades. Então, nesse sentido, ele vai dizer que isso ocorre muitas vezes também mais direcionado ao pai, menos na mãe, no sentido de que a mãe, muitas vezes, por ser mais coração, mais emoção, né? Tem mais paciência. Então, ele diz o seguinte, porque há essa afinidade mais com a mãe, às vezes, porque a criança é parte da mãe, por causa da gestação. Com o pai também, há se há essa paciência, né, esse ouvir, porque geralmente o pai chega cansado do trabalho, então às vezes a própria mãe fala, deixa o seu pai descansar, depois a gente conversa com ele, aquela coisa toda, então isso acontece dessa forma, e se o pai tem paciência, está resolvido. Agora, o professor assim, o professor Masaru Taniguchi achou fantástico essa descoberta dele, porque ele entrevistava os pais e viu o comportamento das crianças também, quando ele falava com as crianças. Então, ele chegou a essa conclusão, que as crianças não tinham problemas tinham os pais. E ele começou a resolver os problemas dos pais e automaticamente as crianças começaram a melhorar na escola, né? Que levavam para ele, porque ele era psicanalista, então ele atendia. Mas ele não orientava os pais sem conhecer as crianças, ele queria conversar com as crianças. Então, o que a criança trazia para ele, ele sabia que era o problema do pai e da mãe, e dava certo. Ele orientava o pai de um jeito, a mãe também da mesma forma, e a criança estava salva. Por isso. Então, ele Muito narra isso bem. aqui no volume 25 maravilhosamente bem. Então, essa Então, projeção, né? desculpe, preletora Toninha. Então, dentro do nosso tema de hoje, né? Educação da vida, para além do muro da escola, quando a senhora cita aí os pais, né? Qual a orientação, preletora Toninha? Deixa a sua mensagem, as suas considerações finais para nós que somos pais, educadores. Como, então, nós podemos utilizar esse poder da palavra? Vamos deixar bem forte para todos a nossa mensagem hoje, preletora. Com certeza. Eu só quero falar isso já aqui dentro mesmo desse contexto aqui da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Sim. Curricular,
E quando a Seichonoe, não, perdão, a educação da vida faz parte dessas práticas nas cognitivas e socioemocionais. Então, a BNCC já admite que a criança tem que ter esse equilíbrio socioemocional, né? E mais, ei, meu Deus do céu, nada melhor do que a educação da vida, né? Para Com ser, certeza. né, esse suporte. Então, eu escrevi alguma coisinha aqui sobre a educação da vida, para além da escola. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para quem realmente escolheu esse tema, Regina. Fantástico, Maravilhoso, fantástico, né? maravilhoso. Então, aqui na página 5, né, da BNCC, nesse conceito de competência, a gente explorou ali para ver o que é a educação socioemocional. Olha que maravilha! É um processo de ensino-aprendizagem que considera o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais para além do acompanhamento curricular, que conhecemos como tradicional, a educação tradicional. Ou seja, pela BNCC, é o aprender a conhecer, né? A gente se conhece, nós somos filhos de Deus, né? É o aprender a fazer, a lei da semelhante se atrai, né? Vai entrar em ação, né? É aprender a conviver, eu e o outro somos um, e o aprender a ser, a gente saber por que a gente está aqui nessa vida agora. A gente veio para ser feliz, fazer feliz o nosso próximo, né? Tanto que o professor Taniguchi diz o seguinte: você é feliz, quer agradecer a Deus? Faça o outro feliz, ou a outra pessoa feliz, né? É a melhor maneira de agradecer a Deus. Então, esse caráter socioemocional, esse acolhimento, né, que a gente busca esse pertencer, né, para a gente crescer. E quais são essas habilidades, né, socioemocionais? A gente conhece praticamente todas, né? Empatia, paciência, autoconhecimento, autonomia, resiliência, criatividade, comunicação assertiva ou afirmativa, entre outras. Agora, a questão do autoconhecimento é mesmo muito interessante e a gente precisa acostumar a própria criança a se conhecer. Filhinho, por que você está chorando? O que aconteceu? Dá ouvidos para aquela criança. Aonde está doendo? E mas como que você tem que fazer para resolver isso? Não, muitas vezes não dá frases prontas para a criança, escuta o que ela já tem de informação e de maturidade, né? Porque ela é espírito, não é matéria, né? Nós somos espírito, mente e cérebro, né? Às vezes esses espíritos, né, já são vêm tão iluminados, né? E a gente aprende muito como a criança, porque as respostas são fantásticas. Então, Regina, eu só quero fechar aqui com a chave de ouro, sabe? Porque me pediram para orientar um garotinho que a escola ia fazer a festa para as mães. E o garotinho tinha perdido a mãe naqueles dias. E me pediram, Toninho, um garotinho de terceiro aninho, né, do ensino fundamental 1. E falou, Toninho, conversa com ele, porque ele é muito caladinho. E a gente preocupa. Ele voltou, o pai trouxe para a escola, mas quer que ele continue, né, a sua vida, mas converse com ele, porque se ele não quiser vir no dia da festa para as mães, ele pode ficar à vontade, ele não precisa vir. A gente põe até presença para ele, que ele era muito sério, né, questão ali de frequência e tudo mais. Então, eu fui conversar com esse garoto, pedi licença ao professor, chamei em particular, aí fui conversar com ele, olha, eu fiquei sabendo, né, que passou por uma perda, mamãe já está no céu. Ele falou, tia, tá sim, eu tenho certeza, mamãe está lá no céu, virou uma estrelinha. Ele começou a me falar, virou uma estrelinha, mamãe está lá de cima me olhando, me protegendo. Eu falei, com certeza. E aí ele disse assim, olha, eu estou muito feliz, porque você está tão, assim, tão bem formado, que a gente, né, a gente é por pouco tempo, um dia vamos todos encontrar, a gente é espírito, né? Ginobode falou, sei, tia, sei que a gente é espírito, e a gente vira uma estrelinha, depois vai para o céu, vai ficar perto do papai do céu. Aí eu falei assim, pois é, mas está tendo uma questão que eu preciso resolver com você, eu não quero que você sofra, porque a escola quer saber se você quer vir no dia da homenagem para as mamães. Aí ele disse para mim assim, professora, eu não venho por minha causa. Eu não venho porque meu pai vai me trazer. E se meu pai me trouxer, ele vai chorar muito.
porque o papai chora toda noite de saudade da mamãe. E eu já cansei de falar para o papai que ela é uma estrelinha que ela está vendo a gente, mas o papai não acredita, ele só chora, chora, chora. Então não vou vir porque o papai vai chorar. Então, gente, eu fiquei eu tô, sabe, assim, impressionada de ver, né, que grau de sensibilidade, de maturidade Ah, que besta espiritual criança. dessa criança, né, e preocupado com o pai, né. E graças a Deus, né, tudo correu bem. Ele realmente não foi por opção, né, e o pai nem ficou sabendo que estava acontecendo isso na escola, né, porque fazia questão de levá-lo e tudo mais. Então, Regina, a educação da vida, essa maravilha, né, que acontece maravilhas. E a gente, bom, o professor que conhece a educação da vida, ele não precisa nem falar, ele faz a diferença. Ele faz a Ele vai. diferença, não tem como, não tem como, sabe? Muito E mais emoção, muito mais. Até a razão também, que aí entra o raciocínio lógico, né? E no raciocínio lógico, né, não deixa de dar uma mãozinha para a emoção, né? Então tudo acontece de bom. Tudo acontece. muito bom, preletora Toninha. Que bom a gente ficar aqui conversando sobre a Mas, educação da vida, né? oh, meu, E a gente pode aprender tudo isso também, como eu disse, a preletora Toninha, ela é orientadora do CEV, que é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida. maravilha. Então, o amigo que está aí assistindo e que está com dúvidas, nossa, o que é esse ciclo de estudos da educação da vida? Onde é que eu posso aprender todas essas maravilhas? Então, é só entrar em contato conosco, né? Dúvidas sobre o CEV, para saber o que é o CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, e também fazer a sua matrícula, está passando aí o endereço, né? Mande um WhatsApp para nós no número 11 50 14 22 53 ou um e-mail para cev@sni.org.br e venha fazer parte desse time, venha ser um aluno, um cursista do CEV e aprender Maravilhoso. essas maravilhas, né, preletora? Com Muito certeza, com obrigada. certeza. Preletora, para encerrar, eu peço que a senhora faça para nós a oração para purificar a mente e o coração, para que nós Maravilha. possamos, então, quando estivermos em contato com os nossos queridos alunos, crianças, filhos, ou em geral, com todas as pessoas em geral, nós possamos manifestar o Filho de Deus que somos. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, muito obrigada. Essa oração realmente é maravilhosa. Dedicada aí a todos esses nossos educadores que estão nos ouvindo, né? Que maravilha, né, Regina? Oração para purificar a mente e o coração. Ó divino Espírito da paz, descei sobre mim e envolvei-me. Preenchei-me com pensamentos de paz e espírito de harmonia. Não deixeis surgir em mim pensamentos agressivos, nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente, do meu coração, todos os sentimentos sombrios, na mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, a esta minha prece. Sinto que o Espírito de Deus está dentro de mim e ilumina todo o meu ser. Essa luz espiritual está repleta não só de dentro de mim, como no ambiente ao meu redor e me envolve completamente. Dentro de mim está a palavra de Deus. Por isso, do mesmo modo que Deus criou com a palavra todas as coisas do céu e da terra, eu também crio com a palavra todas as coisas ao meu redor e assim vou traçando o meu próprio destino. A palavra é força criadora, é o molde indispensável para a obra da criação. Vertendo-se metal derretido dentro de um molde, obtém-se, pois, a solidificação, um objeto metálico de formato idêntico ao do molde. Do mesmo modo, quando fazemos uso do molde chamado palavra, certas substâncias amorfas que estão em toda parte do universo começam a tomar a forma daquilo que foi dito e acabam manifestando-se concretamente diante de nós. Por estar consciente disso, tomo neste momento a decisão de nunca mais proferir, nem mesmo formular mentalmente palavras más, sombrias ou negativas. Proferir palavras ou formulá-las mentalmente é como soprar o
o vidro fundido para se fabricar diversos artigos. O ar é amorfo e invisível, mas dependendo da maneira como sopramos, torna-se possível a fabricação de frascos e outros objetos de vidro nos mais variados formatos. Assim também é a palavra. Ela é impalpável, mas dependendo da maneira como a usamos, concretizam-se em nossa vida os mais variados destinos, formando diferentes circunstâncias ou ambientes, influindo poderosamente em nossas condições físicas. Estou decidida a nunca mais pensar em males nem proferir más palavras. Não odiarei os outros, não me encolarizarei, não ficarei com o pensamento preso aos males do mundo fenomênico. Verei em todas as pessoas e coisas o seu aspecto verdadeiro de sou, feito unicamente de bem, de luz, de beleza, de felicidade, de abundância, de harmonia e de paz. Expressarei através da palavra meu louvor a essa perfeição do aspecto verdadeiro. E purificando constantemente a minha mente, o meu coração, empenhar-me-ei em fazer manifestar-se na terra o belo paraíso que é o aspecto verdadeiro de sou do universo. Senhor, rogo-vos para que nos protegeis e nos orienteis com vosso profundo amor, para não errarmos o caminho. Tornai plana e íngreme a estrada. Zelai por nós, impedindo-nos de ficar presos a pensamentos sombrios e afastando-nos de tudo que é impuro. Oh, que maravilhoso é saber que tenho dentro de mim a mesma força da palavra, grande e poderosa com que Deus criou o céu e a terra. Sei que devo ser cuidadoso no uso da palavra, pois ela é como uma espada de 2 gumes, erroneamente usada, fere indistintamente tanto a pessoa a quem é dirigida como a pessoa que a dirige. Assim, as pessoas são julgadas conforme as palavras que proferem. Aquele que profere somente boas palavras será eternamente abençoado, mas aquele que vive ferindo os outros com más palavras será igualmente ferido. Agradeço-vos, Senhor, por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Preletora Toninha, Antônia dos Santos Alves, muito obrigada por este estudo. Muito obrigado a todos que também assistiram esse programa da Educação da Vida. O nosso muito obrigada e gratidão infinita a todos. Muito obrigado, muito obrigada. Obrigada, Regina. Grande abraço. Fique com Deus. Muito obrigada. Todos vocês que nos prestigiaram, muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender às necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação. E nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV
é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail ceev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!